beleza? Sejam bem-vindos ao The Personal Training. Hoje o assunto é aperfeiçoamento profissional, formação continuada, e é com imenso prazer que nós recebemos aqui hoje o professor Dr. Lucas Guimarães, o qual vai se apresentar rapidinho aí pra gente, vai falar sobre a formação dele, sobre com que ele trabalha, o que ele atua, quais são as especificidades de trabalho dele e as expertises também de seu trabalho. Bom, meu nome é Lucas Guimarães Ferreira, sou graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre e doutor em Fisiologia Humana pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Atualmente eu sou professor docente de Educação Física e de Esportes da UFES, trabalho em 2 programas de pós-graduação, programa de pós-graduação em Educação Física e o programa de pós-graduação em Nutrição, e atualmente sou coordenador do grupo de estudos em Fisiologia Muscular e Performance Humana. Que a gente tem como principal foco no nosso grupo estudar mecanismos de melhorar o desempenho atlético. Então, principalmente focado em esporte de alto rendimento, apesar de algumas pesquisas também podem ser levadas para o campo da saúde, mas a maior parte dos nossos estudos são focados atualmente em alto rendimento. Bom, o professor Lucas Guimarães, ele tem participado de vários eventos da área, né, do meio científico, também tem feito algumas participações em cursos e também tem dado algumas palestras aí em alguns campos também fora da área da ciência, digamos assim, né, mais voltado para o meio acadêmico e para o meio também do aperfeiçoamento profissional, da atuação do personal trainer. Nesse sentido, um dos principais pontos de interesse dele, como ele mesmo bem disse aqui, é a investigação sobre a influência da suplementação esportiva e como que isso poderia atuar no desempenho físico, né, atlético ou não, até mesmo de pessoas que não são atletas profissionais ou atletas amadores, mas de forma geral o desempenho físico pela suplementação. Então não é à toa que nós convidamos ele hoje para falar sobre um tema que eu tenho certeza que a maioria de vocês vão ter interesse, que é sobre a utilização da creatina. Creatina como suplementação, com seus efeitos, não sei, ergogênicos ou para hipertrofia, não sei, vamos tentar descobrir um pouco hoje o que é esse suplemento, o que é essa substância pode gerar aí nos nossos treinamentos, aí, como que isso pode potencializar o nosso treinamento. Bom, então, professor, como é que começou o seu interesse em estudar a suplementação e a suplementação aplicada ao desporto, né, ao desempenho físico humano? Igual hoje nós iremos tocar no assunto, né, creatina, como começou o seu interesse por essa suplementação, por esse tipo de estudos? Bom, na verdade começou já na graduação. Desde a época da graduação me interessei por esse tema. Meu TCC foi sobre suplementação de creatina. E aí quando eu fui para São Paulo fazer o meu mestrado no laboratório do Departamento de Fisiologia, eu trabalhei com o sistema da creatina no músculo esquelético e cardíaco. Naquele momento, na verdade, como que o transportador de creatina nessas células respondia ao hormônio tiroidiano ou à falta do hormônio tiroidiano. Nesse momento não tinha nada muito relacionado ainda com exercício, mas no doutorado aí sim eu estudei o efeito da creatina no metabolismo muscular, em vias de síntese e degradação proteica e na função do músculo esquelético em resposta à creatina. Então, desde então, já fiz alguns estudos. Meu trabalho de doutorado, por exemplo, a gente mostrou que a creatina no músculo esquelético pode atuar como um antioxidante diretamente. Isso pode ter influência, inclusive, na resposta à suplementação, no seu efeito sobre o desempenho. Então, tenho interesse em suplementação geral, nosso grupo trabalha com isso, e a creatina em especial vem desde da minha formação básica. Eu tenho certeza que hoje em dia esse assunto, né, suplementação, ele até por um crescimento do interesse dos estudos voltados à nutrição esportiva e ao desporto, quando a gente fala o tema suplementação, todo mundo praticamente tem curiosidade, né? Então por isso, ninguém melhor, né, como vocês já puderam ver aqui, que o professor, para poder falar sobre esse tema, ele tem bastante bagagem para poder falar sobre suplementação, principalmente, dentre outros, mais da creatina, porque ele realmente, de fato, estudou a suplementação com essa substância. E isso, eu tenho certeza que a maioria de nós teremos, né, muitos questionamentos, muitas dúvidas no nosso cotidiano de trabalho. Então nós levantamos algumas perguntas aqui que eu tenho certeza que você aí também vai ter alguma dessas dúvidas aí. Então vamos lá. A primeira delas seria, o que é creatina, afinal de contas? Bom, a creatina é uma molécula aminada, ela é sintetizada a partir de 3 aminoácidos. Glicina, arginina e metionina. Não quer dizer que é um tripeptídeo, né? Ela é sintetizada a partir desses aminoácidos.
E 95% da creatina está presente na musculatura esquelética. Na musculatura cardíaca ela também é importante. Apesar de 95% estar na musculatura, ela tem importância em outros tecidos também, como o sistema nervoso central. Alguns indivíduos, por exemplo, que nascem com mutação no transportador de creatina, têm alguns problemas neurológicos, como crises epiléticas e retardamento mental, entre outros. Então ela tem várias funções no corpo, mas 95% dela está presente no músculo esquelético, e nesse tecido tem muita importância como um sistema de regeneração do ATP, ou seja, um sistema de geração de energia. Bom, então como você está relatando, a creatina tem uma função de geração de energia. Como que então de fato ela poderia interferir no exercício, no desempenho, nas ações musculares, por exemplo? Bom, o ATP é a nossa moeda corrente de energia. Através da quebra da molécula do ATP e outras proteínas, como a miosina TPase, utilizam essa energia para a contração muscular, entre outros processos. Bom, existem alguns sistemas nas nossas células responsáveis por regenerar o ATP. Porque quando o ATP é quebrado, é formado o ADP. Nessa reação de quebra, há a liberação de energia, que é utilizada para os processos orgânicos. Então tem alguns sistemas que regeneram o ATP a partir do ADP. E o sistema da fosfocreatina é um desses sistemas. Uma coisa em especial que esse sistema tem ele faz essa regeneração de ATP com a maior velocidade em comparação aos outros. Então, nesse sentido, exercícios que demandam contrações musculares intensas ou exercícios de alta intensidade e curta duração são aqueles que utilizam o ATP principalmente do sistema da fosfocreatina. Correto? E em cima disso, quais são então assim, as principais formas de utilização da suplementação, pensando então em melhorar esse sistema de ressintetização do ATP? Como é que são as formas mais usuais que a gente tem, os protocolos de utilização da creatina? E se existe aqueles termos, saturação, se de fato a saturação ocorre, se é interessante fazer dessa forma ou não, como é que seria a utilização então para melhora do desempenho? Bom, a primeira coisa que é importante dizer é melhor do desempenho, mas que desempenho? Quem que pode se beneficiar de uma suplementação de creatina? Como eu falei, indivíduos, em especial atletas, interessados em melhorar o desempenho em atividades de alta intensidade e curta duração, como um sprinter, como um atleta que depende de força, potência, ou seja, contrações intensas por curto período. Esses indivíduos, em teoria, podem se beneficiar com a suplementação de creatina. Treinamento de força também. Atividades intermitentes também envolvem isso, que são atividades de alta intensidade intercaladas com intensidades menores. Bom, a suplementação de creatina, classicamente, ela é feita, como você falou, um período de sobrecarga e outro período de manutenção. O que seria isso? No período de sobrecarga é utilizada uma dose maior. Nesse período ocorre a saturação dos níveis de creatina no interior da célula muscular. E os estudos já bem antigos mostraram que mesmo que você reduza a dose após um curto período de saturação, com uma dose menor você consegue manter os níveis elevados de creatina no músculo esquelético. Então o protocolo clássico é de 5 a 7 dias utilizar cerca de 20 ou 25 gramas de creatina. Em geral você divide essa dose em 4 ou 5 doses por dia. E a partir daí você usa entre 3 e 5 gramas em geral. E com isso você consegue manter os níveis de fosfocreatina, de creatina total na verdade, elevados na musculatura. Certo? Então, aí uma dúvida que surge mas será que é necessário fazer essa saturação, como você colocou? Isso. Será que se eu já iniciar utilizando 3 a 5 gramas já não seria suficiente? Bom, a resposta aí é sim e não. Por quê? Quando você faz essa saturação de 5 a 7 dias, nesse curto período você já consegue, como o nome já diz, saturar de creatina a célula muscular. Ou seja, você já consegue elevar os níveis de creatina na célula muscular ao máximo que a célula suporta. Se você não faz essa saturação, o que os estudos mostram é que a partir de 3, principalmente 4 semanas, você chega no mesmo nível. Ok? Só que fazendo a saturação de 5 a 7 dias, você já alcança esses níveis. Sem fazer a saturação, você vai chegar no mesmo ponto, só que para isso vai demorar entre 3 a 4 semanas.
Então, como eu costumo brincar, fica a gosto do freguês. Né? Você, lógico, fazendo a saturação de 5 a 7 dias, se você responde a suplementação de creatina, você já pode ver melhora no seu desempenho. Em contrapartida, se você não faz a saturação, demora um tempo maior, mas ao longo do tempo vai chegar no mesmo ponto e o efeito no desempenho pode ser o mesmo.